Como eu estava a dizer, um dos princípios fundamentais que existe hoje a nível internacional, e, portanto, e a questão da pandemia trouxe isso muito para cima da mesa, é perceber que, de facto, esta ideia de sociedade inteligente, portanto, uma sociedade equilibrada, com bem-estar, como o nosso orador hoje de manhã falou, e onde, de facto, as pessoas se sintam integradas e vivam em comunidade, tem muito a ver com a questão da saúde. Portanto, a saúde, de facto, é cada vez mais, e acho que isso ficou mais ou menos presente nas intervenções que tivemos hoje de manhã, e penso que também ontem, eu não estive, mas penso que também ontem, de que, de facto, este conceito de Smart Health, traduzido para sociedade inteligente, é claramente uma das bases para esta matéria. Eu trouxe aqui uma frase do Peter Drucker. Como sabem, o Peter Drucker é um dos mais conhecidos... Ora, só um momento. O Peter Drucker é um dos conhecidos estudiosos e pensadores da gestão. Ele escreveu, já morreu, portanto, mas durante cerca de 30 anos foi um dos grandes pensadores da gestão e, portanto, tudo que são grandes teorias à volta da gestão tem muito a ver com o pensamento dele e, portanto, foi consultor de muitas empresas internacionais. E ele tem muitas frases, mas esta é claramente uma frase que se aplica muito a isto. Ou seja, o que ele dizia muito bem é que o conhecimento e a informação são... muito bem. O conhecimento e a informação são, cada vez mais, os recursos para os ambientes estratégicos de qualquer sociedade. Como vamos ver à frente, informação e conhecimento são, de facto, também dois pilares da saúde, e em particular de uma sociedade inteligente, e isso não se consegue fazer sem as pessoas. Ora, a pandemia trouxe-nos um novo contexto. Acho que isso é mais ou menos claro para todos. Esse contexto, entretanto, foi agravado recentemente com a guerra, né? Mas há aqui 5 variáveis que eu acho que são muito importantes e que têm muito a ver com reflexões que têm sido feitas em muitos fóruns internacionais e nacionais e que, de certa forma, também estão por trás desta ideia de Smart Society e Smart Health. Primeiro tem a ver com a questão do Rethink. O Rethink é uma palavra que está muito na moda agora, portanto, no fundo nós temos que repensar a nossa forma de estar em sociedade e a nossa forma de nos organizarmos, mas é curioso que há um think tank americano que se chama Rethink, que durante a pandemia decidiu pôr cá fora cerca de 4 estudos sobre aquilo que devia ser, no fundo, a nova forma de a sociedade, as pessoas e as organizações se poderem voltar a organizar. Eu posso depois partilhar esses estudos. Posso dizer que foram estudos que foram, na altura, usados por quase todas as grandes organizações mundiais e mesmo algumas empresas de referência em Portugal, para, em tempo de pandemia e no contexto digital, com as equipas de trabalho, fazer uma reflexão estratégica sobre o tema. E, portanto, eu acho que uma das bases deste novo tempo que estamos a viver, desta nova sociedade inteligente em que estamos, é claramente esta ideia das pessoas voltarem a repensar a sua forma de estar. E, portanto, a saúde, como já foi dito também hoje de manhã, é claramente um desses pilares. Depois, a questão da resiliência é outro aspecto que me parece também bastante claro. Ou seja, as pessoas durante a pandemia tiveram que se tornar resilientes em termos pessoais, em termos das suas vidas profissionais, em termos da forma como se prepararam para novos desafios com que foram confrontadas. E um dos conceitos que está associado a esta nova ideia de saúde inteligente é também a questão da resiliência. Ou seja, as pessoas têm que ter cada vez mais uma resiliência física, uma resiliência, no fundo, que tem a ver com a sua capacidade de se manterem, do ponto de vista físico, devidamente bem tratados e bem cuidados, mas tem também a ver muito com a questão da resiliência mental. Como sabem, os temas da saúde mental passaram a estar cada vez mais na ordem do dia, porque, de facto, a pandemia foi um verdadeiro choque sobre essa matéria. A questão do return tem a ver com a forma como as pessoas estão a regressar à normalidade. É evidente que a guerra veio introduzir aqui uma nova variável que não estávamos à espera. A questão do digital, que vamos falar à frente, veio introduzir aqui uma nova variável. E, portanto, o tema que aqui se coloca é, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da vida em profissão, do ponto de vista da vida pessoal, como é que as pessoas vão gerir este novo equilíbrio entre, no fundo, o digital e o presencial. A questão da reinvenção, portanto, no fundo, os sistemas de saúde, os próprios estão a reinventar. Hoje de manhã vimos intervenções sobre essa matéria, a forma como as pessoas estão a ser acompanhadas, os novos tipos de sistemas de apoio a cuidados, toda a lógica de digitalização e, finalmente, este novo Next Normal. To be smart, to be confident, passou a ser uma frase cada vez mais presente nestas novas estratégias da saúde e da sociedade inteligente. E eu diria, e isto é algo que tem a ver com uma apresentação recente que foi feita em Bruxelas, que são estas também algumas das marcas que, de certa forma, estão por trás desta nova saúde inteligente. A primeira questão da sustentabilidade. Como sabem, a sustentabilidade passou a ser uma marca absolutamente crítica para a nossa sociedade.
a Comissão Europeia tem em curso um grande programa, que é o chamado Green Deal, onde, no fundo, procura desenvolver todo um conjunto de ações que vão contribuir para que as pessoas, as empresas, as sociedades e a própria organização como um todo seja sustentável. Sustentável em termos de preservação dos recursos naturais, respeito pela agenda climática, criação de mecanismos de melhoria da utilização de recursos como a água e o ambiente. E, portanto, também na saúde nós temos muito este tema da saúde sustentável. A saúde sustentável está muito ligada ao turismo. E é engraçado que, neste momento, se começam a desenhar cada vez mais novas áreas de negócios, que têm muito a ver com a possibilidade do turismo, ele próprio, ser cada vez mais um fator muito associado à saúde. E, portanto, por exemplo, o turismo de Portugal, a nível do continente, mas penso que também muito aqui na Madeira. Portanto, há cada vez mais dinâmicas que estão a ser associadas do ponto de vista da captação de turistas e, particularmente, de nichos de turistas, onde, de facto, esta ideia do eco, da sustentabilidade, da preservação da saúde, seja claramente um aspecto muito importante. E isso tem a ver com o segundo tópico que eu referi aqui, que é a questão da qualidade. As pessoas hoje passaram claramente a apostar muito na qualidade. Há um bocado durante a manhã falávamos de que no continente 46% das pessoas já têm seguro de saúde. E isso, de facto, é claramente uma demonstração de que as pessoas hoje preservam muito a sua qualidade de saúde e, independentemente daquilo que são as respostas, que são, na maior parte dos casos, positivas e bastante ativas do Sistema Nacional de Saúde, as pessoas sentem muitas vezes a necessidade de ter reforços adicionais do ponto de vista de cobertura que assegurem essa tal ideia e essa percepção de qualidade. Isso leva ao terceiro aspecto, que é uma das características desta saúde inteligente, desta Smart Health, que é a questão da confiança. Este é um tema mais transversal, que tem muito a ver com a confiança que as pessoas e os cidadãos têm nas instituições, nas organizações e, em particular, no Estado como um todo. E se há área onde essa confiança é claramente importante, é claramente na área da saúde. As pessoas têm que ter cada vez mais níveis de confiança que sejam claros junto das entidades e das organizações que os atendem e, claramente, que esse é um dos aspectos também muito importantes. O digital já foi muito falado hoje. Eu, em relação ao digital, gostava de dar 2 ou 3 notas que me parecem importantes. Nós fazemos no continente, e aqui na Madeira também, mais recentemente, um esforço do ponto de vista do país há muito tempo na digitalização e, em particular, na digitalização de algumas áreas críticas do Estado. Eu acompanhei muito essa área, tenho acompanhado também em momentos diferentes e, claramente, que a saúde, desse ponto de vista, tem sido uma área absolutamente crítica. O trabalho que foi feito ao longo dos anos em termos de criação de plataformas inovadoras que permitem que tudo que tem a ver com a investigação em novas áreas de negócio e, sobretudo, a capacidade de resposta dos centros seja cada vez mais eficaz, tem sido, de facto, bastante importante. Não temos um país a velocidades iguais, como é evidente. Temos unidades e centros onde as coisas estão mais avançadas, outras não estão menos avançadas, mas há aqui, claramente, um tema que me parece absolutamente crítico, cada vez mais no futuro, que foi hoje de manhã também falado, que é a questão da interoperabilidade. Ou seja, nós não podemos correr o risco daqui para o futuro de, face aos investimentos que foram feitos em hardware e software, de não ter, de facto, um trabalho exaustivo que permita que os sistemas falem entre eles, interoperabilizem e que permitam que as vantagens que se retiram deles sejam muito maiores. O Estado aqui tem um exemplo a dar e, portanto, quer a SPMS, quer as outras entidades que fazem o seu trabalho do ponto de vista de coordenação mais tecnológica têm esse papel, mas claramente que temos que esta matéria. Isso leva-nos claramente à questão da eficiência e dos recursos. Portanto, esta sociedade inteligente, que é baseada numa saúde inteligente, assenta em, essencialmente, e isto é uma matéria que tem vindo a ser trabalhada muito a nível internacional, em 3 grandes parâmetros: a informação, a inovação e a inteligência. Podíamos chamar os chamados 3 Is. São, de facto, áreas bastante críticas, todas elas muito específicas, mas que em conjunto e em complemento nos trazem aqui uma dimensão muito clara daquilo que são as perspectivas que se colocam em termos de uma saúde mais inteligente. Eu vou abordar para cada uma delas 3 tópicos que me parecem muito importantes e muito atuais. No caso da informação, e falávamos disso também ao almoço, o tema que agora se coloca tem a ver com a gestão dos dados. Portanto, como sabemos, os dados são cada vez mais a nova matéria-prima, não só da saúde, mas do que tem a ver com a atividade económica. E, portanto, quem tem dados tem poder, como costumam dizer, mas os dados têm que ser tratados de forma adequada e inteligente. E sabemos que os dados em saúde são um ativo importante, não só pela simbologia que têm, mas sobretudo pelo potencial que podem ter em termos de permitir novas evoluções e novas pesquisas em muitas áreas críticas. A questão da gestão estratégica dos dados é um tema absolutamente sensível. Fala-se, como sabem, na possibilidade de se vir a criar no futuro um espaço europeu na área também da gestão dos dados, como há outros, noutras áreas, mas claramente que este vai ser um tema bastante muito difícil, primeiro porque, de facto, não há consenso sobre essa matéria,
Como sabem, a gestão dos dados está sujeita a regulamentos de privacidade que, obviamente, têm que ser respeitados e muitas vezes são contornados. E depois há também o próprio problema da chamada gestão inteligente dos dados, ou seja, eu tenho os dados, mas tenho que os tornar usáveis e úteis para que eles possam, de facto, tornar-se no ativo inteligente. E, portanto, eu acho que, claramente, no âmbito da informação, e a sociedade da informação é uma sociedade de dados, este vai ser um tema muito importante. As universidades têm feito algum trabalho, a nível do continente, a nível também aqui da Madeira, a nível internacional, de uma forma absolutamente evidente, mas a questão da forma como os dados vão ser tratados vai ser um aspecto muito importante. Depois, outro aspecto também muito importante, e falava-se aqui hoje de manhã, tem a ver com as redes. Nós vivemos numa sociedade, e a saúde é exemplo disso, onde as redes vão ser cada vez mais determinantes. Nós temos o exemplo que foi falado hoje de manhã pelo Miguel do IIT, que é o próprio, um exemplo de rede, mas as redes têm que ser redes muito práticas e que tragam resultados, porque não basta, de facto, estar a constituir redes envolvendo universidades, centros de investigação, empresas, com o poder público muitas vezes por trás, se depois elas não são eficazes. E aquilo que nós temos vindo a assistir, nomeadamente com os clusters, nós temos em Portugal, no continente, o Health Cluster, que é um cluster da saúde que foi constituído há alguns anos e onde estão algumas empresas de referência, está também algumas universidades, centros de investigação, é que eles, de facto, têm que saber dar o salto para aquilo que é a criação de valor. E, portanto, os clusters, os collabs, as agendas mobilizadoras, portanto, há um conjunto de iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas nos últimos anos, em particular no continente, mas penso que algumas também, depois também replicadas na Madeira sob um outro contexto, são de facto muito úteis, muito interessantes, mas só se tornam importantes se a informação que elas constituem forem claramente exemplares para essa matéria. E acho que aqui temos também um grande trabalho a fazer. E, finalmente, um aspecto muito importante em relação à informação que tem a ver com o chamado purpose, com o propósito. Ou seja, eu posso ter muita informação da minha empresa, posso ter muita informação no meu hospital, posso ter muita informação no meu governo, no meu estado de trabalho, mas é preciso que essa informação seja tratada com propósito. Isso tem a ver com o chamado tema da governance. Nós assistimos, cada vez mais, a uma necessidade absolutamente crítica de os sistemas de governance acompanharem a evolução que estamos a ter na área digital. Falámos disso hoje de manhã, numa das sessões paralelas, de que, de facto, não vale a pena estarmos a apostar em sistemas de interoperabilidade de última geração, em sistemas de utilização digital de última geração, se depois as instituições que estão por trás deles não tiverem uma governance adequada. E numa altura em que se fala muito na importância de renovar a governance do Sistema Nacional de Saúde, de governar a governance dos hospitais, de governar a governance dos ecossistemas de colaboração, esse é claramente um tema, um desafio. Temos que ter uma governance que seja muito clara, muito concreta, muito objetiva, que seja uma governance de participação e de colaboração, e não uma governance de autocracia, mas onde claramente haja essa possibilidade de avanço. Portanto, informação é a primeira variável desta nova saúde inteligente. A segunda variável tem a ver com a inovação, portanto, que obviamente tem sido um dos temas desta cimeira, e cada vez mais está na ordem do dia. 3 tópicos também muito breves e muito rápidos. Primeiro tem a ver com a questão dos ecossistemas abertos. Ou seja, nós não podemos ter ecossistemas fechados, porque um ecossistema de natureza deve ser aberto. Isto levanta-nos a questão da inovação aberta. Penso que os presentes têm conhecimento. A inovação aberta, portanto, é um tema que está na ordem do dia há já alguns anos. Tem muito a ver com os trabalhos do professor Henry Chisberg, que era um conhecido professor de Harvard, onde ele, no fundo, diz uma coisa muito simples. As empresas têm que aprender permanentemente com os seus clientes, com os seus fornecedores e até, às vezes, com os seus competidores. E esta filosofia tem que se colocar a vários níveis. Portanto, é importante que as organizações de saúde, sejam elas ao nível macro, sejam elas ao nível micro, tenham, de facto, esta capacidade e esta mentalidade e esta disponibilidade para poderem partilhar as suas ideias, num contexto, obviamente, de preservação de patentes, com os seus stakeholders. E, portanto, eu acho que, claramente, a exemplo das redes colaborativas de que falava na primeira parte, aqui os ecossistemas abertos vão ser muito importantes. Aqui também a experiência de alguns projetos europeus que estão a ser desenvolvidos vai ser determinante e, sem dúvida, que uma renovação, por exemplo, de um Sistema Nacional de Saúde, onde temos vários protagonistas, vários atores, a vários níveis, passará muito por esta ideia de open space e de open ecosystems, de, no fundo, haver capacidade de partilha de conhecimento e de ideias. Depois tem que haver um outro aspecto muito importante, que parece óbvio, mas muitas vezes não é, que é a questão da convergência. Ou seja, é importante que nesta área da inovação, como também na área da informação, haja strategic convergência, ou seja, que no fundo haja uma perspectiva de convergência para aquilo que é o objetivo que se pretende.
É evidente que as pessoas têm direito a partilhar, têm direito a discutir, têm direito a analisar, têm direito, no fundo, a tentar encontrar uma solução que seja a mais adequada possível, mas no final tem que haver uma convergência estratégica à volta de um desígnio. E, portanto, nós não podemos ter inovação na área da saúde e nem podemos aspirar a ter uma saúde inteligente se também aqui não houver, de facto, aquilo que podemos chamar uma verdadeira convergência estratégica em relação ao tema. E, finalmente, um aspecto que também falámos muito da parte de manhã e que também tem muito a ver com o que temos falado aqui nesta cimeira, que é a questão da métrica e da monitorização. Nós temos uma cultura, infelizmente, no nosso país, e também lá fora, mas no nosso país em particular, de ausência, muitas vezes, de uma métrica operacional e devidamente sustentável. E, portanto, a questão da métrica não é uma questão meramente matemática. É uma questão de, no fundo, quando se implementa um determinado projeto, quando se implementa uma determinada iniciativa numa entidade pública ou privada, mas em particular pública, porque aí os recursos são públicos, de facto haver cada vez mais esta preocupação em estabelecer medidas de monitorização com mais periodicidade e com mais qualidade. A métrica vai ser, de facto, um instrumento fundamental para que as inovações que se fazem na área da saúde também possam ser reconhecidas como úteis. Porque, no fundo, nós não podemos exigir aos cidadãos e a quem está na sociedade, e que, no fundo, é o último utilizador daquilo que são os benefícios da inovação na sociedade, que, de facto, possa ter confiança naquilo que são essas dinâmicas, se por lá também não tiver resultados, que possa ele próprio avaliar. E, portanto, esta cultura de avaliação, esta cultura de monitorização, é uma cultura que, de facto, deve ser cada vez mais importante. Portanto, inovação, o segundo ponto. E, para terminar, a questão da inteligência. Eu acho que a inteligência é um aspecto absolutamente crítico. Fala-se muito hoje em inteligência, como sabem, em inglês usa-se até muito o conceito de smart. Hoje fala-se em smart cities, smart government, fala-se também em smart health, e por isso é que estamos aqui a falar também deste tema. E o conceito de inteligência tem que ser um conceito, como dizia um pensador muito conhecido há muitos anos, que seja suficientemente apreendido e percebido. Claramente que, quando falamos em inteligência na área da saúde, e isso remete-nos, obviamente, para também a própria sociedade, nós temos que perceber que isto faz-se de um compromisso que tem que ser muito bem feito entre aquilo que é a liberdade individual do cidadão e aquilo que é uma estratégia coletiva de organização dos sistemas. A saúde é ela própria, e penso que há um certo consenso em relação a isso, uma das áreas onde, de facto, o cidadão pode e tem direito a expressar aquilo que é o seu exercício individual em sociedade. E quando nós dizemos que todo o indivíduo tem direito à saúde, que isso faz parte da Constituição, isso, no fundo, é um exercício... representado neste evento pelo Sr. Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil, Dr. Pedro Ramos. Muito bem, não tem problema. Isso é, de facto, uma demonstração de que o exercício individual nessa matéria é muito importante. Agora, esse exercício individual em sociedade, que faz parte da natureza humana, e de que a saúde é claramente um bom exemplo, tem que, obviamente, ser acompanhado de uma percepção e de uma estratégia coletiva. E, portanto, por isso é que nós dizemos que a saúde, sendo um bem individual, é também, sobretudo, um exemplo do que deve ser uma estratégia coletiva interessante. Só há saúde inteligente se houver uma estratégia coletiva inteligente. Depois, é preciso que estas capacidades que estão associadas à inovação na saúde sejam capacidades dinâmicas. Mas isso faz parte do próprio sistema, ou seja, a tecnologia está a evoluir a ritmos como nunca se pensou que pudessem evoluir. E, portanto, é preciso que haja depois a capacidade de sustentar essa evolução tecnológica, com todos os custos que isso tem, mas também de fazer com que essa capacidade dinâmica de evolução traga depois resultados na maioria das organizações. Eu acho que esse vai ser claramente um dos grandes desafios que nós vamos ter aqui para a frente, ao nível dos sistemas nacionais de saúde, ao nível daquilo que é o investimento que cada vez mais é feito pelos governos regionais, pelas entidades aos diferentes níveis, é de ter a capacidade de acompanhar esses investimentos que são feitos e que são necessários com aquilo que é, de facto, o potencial de retirar deles o que eles beneficiam. E, finalmente, e com isto termina um aspecto muito importante. Há um ditado que diz que quem não parece esquece. É um pouco isso. Mas eu diria que aquilo que foi uma boa prática há muitos anos no continente, nomeadamente na área da economia e da indústria, do tempo do PEDIP, tem que ser revisitado cada vez mais, que é as chamadas demonstração das boas práticas e a sua demonstração. Ou seja, é importante que as comunidades percebam e tenham a noção daquilo que efetivamente são as evoluções que têm havido. E, portanto, a realização de sessões como esta, no fundo, mas outras até, se calhar, com um impacto mais operacional e com a demonstração de resultados concretos, vão ser cada vez mais importantes. E, portanto, nós só vamos construir uma sociedade inteligente a partir da saúde inteligente se, de facto, também tivermos esta preocupação de demonstração, de evidência. As boas práticas
fazem parte de uma cultura de demonstração que ela própria deve ser entendida como positiva. Costumo dizer que os decisores públicos têm o dever, muitas vezes, de demonstrar a quem os elegeu aquilo que fizeram, portanto, mas essa deve ser uma prática mais generalizada, ou seja, no fundo, quem faz e quem procura fazer deve ter a preocupação e sentir-se bem com isso de demonstrar. Portanto, basicamente, estas notas que eu queria deixar e espero que possam ser úteis agora na conversa que segue. Muito obrigado.